Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre mais uma etapa do conflito árabe-israelense. Talvez seja a etapa de mais distensão de todas as etapas, que são os acordos de Oslo, que foram assinados no começo dos anos 90. Na cidade de Oslo foi costurado um acordo que seria assinado oficialmente nos Jardins da Casa Branca em 1993. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver o que vi em 93. Dois arqui-inimigos apertando as mãos sob a intermediação na época do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, nos Jardins da Casa Branca. Rabin, representando o Estado de Israel, e Yasser Arafat, representando a autoridade palestina. Então, o que foi que aconteceu? No começo dos anos 90, diplomatas desses três países se reuniram em Oslo, capital da Noruega, para tentar costurar um acordo esse que foi costurado, foi assinado em 93, na cidade de Oslo. Oslo é a capital da Noruega. Mas por que Oslo? A Noruega tem uma tradição de país da paz. A Noruega tem uma tradição de certa neutralidade na Europa. Vejam que a Noruega nem sequer faz parte da União Europeia. Talvez seja a Noruega e a Suíça, as duas grandes potências da Europa, que nunca nem ventilaram a possibilidade de entrar na União Europeia, devido à posição de neutralidade que esses países têm. Então, Oslo é uma cidade famosa, porque em Oslo é que é entregue anualmente o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, ele é copatrocinado por Noruega e Suécia. Dos prêmios Nobel da Paz, a maior parte, economia, química, física, literatura, eles são entregues na prefeitura de Estocolmo. O único prêmio Nobel que não é entregue na prefeitura de Estocolmo, e sim no centro de convenções em Oslo, na Noruega, é o prêmio Nobel da Paz, que é o mais esperado. Então, nessa cidade de Oslo, capital da Noruega, tive a oportunidade de conhecê-la em 1994, diplomatas de Estados Unidos, Israel e Palestina, a autoridade palestina, se reúnem para costurar este acordo. Quem foram esses costuradores deste acordo? Não são esses que estão aí. Representando Israel, Shimon Peres. Esse foi presidente de Israel, foi primeiro-ministro, foi ministro das Relações Exteriores, na época era ministro das Relações Exteriores. Warren Christopher, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre aparece no meio, porque afinal de contas os Estados Unidos é a grande potência geopolítica e principalmente nessa época. Era a única grande potência geopolítica do mundo, a maior de todas, porque nessa época, em 93, não existia mais União Soviética. E representando os palestinos, Mahmoud Abbas. Esse cara está vivo hoje. Esse Mahmoud Abbas foi o cara que substituiu Arafat após a morte dele. Então, o que ficou acertado nestes acordos de Oslo? Nesses acordos de Oslo, que oficialmente foram assinados em 1993, aqui, nos Jardins da Casa Branca, os palestinos, quer dizer, uma parte dos palestinos, a parte que negocia com Israel, a parte que é representada pela autoridade palestina, hoje Mahmoud Abbas na época, Yasser Arafat, certo? Esse partido que tem o reconhecimento de Israel e dos Estados Unidos é o Fatah, cujo principal líder foi Arafat, hoje é Mahmoud Abbas, reconhece a existência de Israel. Mas não vai reconhecer de graça, tudo tem que ter uma contrapartida. Qual foi a contrapartida que os israelenses tiveram que dar para reconhecer para serem reconhecidos pelos palestinos? A contrapartida que os israelenses tiveram que dar aos palestinos para serem reconhecidos. A contrapartida foi que, certo? Israel devolveria toda a faixa de Gaza para os palestinos. Isso aí já foi totalmente devolvido. Devolveria a Cisjordânia todinha,
essa parte ela foi apenas parcialmente cumprida, e veria-se a possibilidade de, num futuro, caso o Estado palestino fosse criado oficialmente, a parte árabe de Jerusalém, Jerusalém Oriental, ser a capital desse Estado palestino. Isso aí malogrou totalmente. Tá? E veria como é que ficaria a situação dos refugiados. Porque com a criação do Estado de Israel, muita gente foi se refugiar na Jordânia, na Síria, no Egito, no Líbano. Veria como se ia ficar isso nos próximos 5 anos. Se esses refugiados voltariam ou se continuariam nos países para os quais onde eles foram. O certo é que esse acordo ele foi assinado nos jardins da Casa Branca e teve como intermediador o então presidente dos Estados Unidos, vivo até hoje, com 72 anos, o Sr. Jimmy Carter. Então esse acordo foi assinado. Foi o momento de maior distensão que houve em todos esses anos de conflito. Então esse acordo foi assinado. Tá? Então foi, na época, foi uma esperança que o mundo todo teve na resolução desse conflito árabe-israelense. Então foi assinado. Pela assinatura deste acordo de paz, esses dois sujeitos aí, ó, tá aqui ele, ó, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, receberam o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte, em 1994. Mas além de Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, recebeu também o Prêmio Nobel da Paz o principal articulador desses acordos de Oslo, que é esse cara que está aí no meio. Quem é esse cara que está aí no meio? Shimon Peres. Esse Shimon Peres morreu recentemente, em 2016, morreu também com mais de 90 anos. Esse Shimon Peres também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Líder da autoridade palestina, Arafat. Primeiro-ministro de Israel, Rabin, foi em 94. E o então ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres. Tá? Então, isso aí, 1993, foi aquele aperto de mão. 1994, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Né? Receberam esse Prêmio Nobel da Paz aonde que eles receberam esse Prêmio Nobel da Paz? Em Oslo. Onde foram o quê? Costurados acordos. Tá? Então, foi isso que foram os acordos de Oslo. Tá? Agora eu quero colocar aqui para vocês o seguinte. Nós já vimos aqui numa outra postagem que o primeiro líder árabe a reconhecer a existência de Israel foi Sadat. E no momento que Sadat reconheceu a existência de Israel, assinando o acordo de paz de Camp David, ele também assinou a sua sentença de morte. Sadat foi assassinado pelos próprios egípcios que acharam que ele foi traidor quando ele reconheceu a existência do invasor. A mesma coisa vai acontecer com esse sujeito aqui. O aperto foi em 93, o Prêmio Nobel da Paz foi em 94, e em 95 ele vai ser assassinado por um judeu ortodoxo de nome Yigal Amir, que achou que ele foi frouxo quando ele reconheceu, aliás, quando ele acordou com aqueles que os ortodoxos chamam de terroristas, que são os palestinos. Então, vejam vocês, Sadat foi assassinado por radicais egípcios que acharam que ele foi frouxo quando reconheceu a existência de Israel. Rabin vai ser assassinado por radicais judeus, por um judeu ortodoxo, aqueles que andam com kippá, ou então com aquelas cartolas e deixam o cabelo crescer e fazem cachinho no cabelo. Em 1995, ele estava fazendo um discurso numa praça em Tel Aviv, certo? Pedindo a paz, falando sobre a importância da paz. Quando ele desce do palanque, um radical judeu de nome Yigal Amir desfere 3 tiros nele. E ele acaba sendo levado ao hospital, mas acaba falecendo no hospital. Quando ele morre, assume no lugar dele aquele que era seu ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, que terminou o mandato dele.
Depois que Shimon Peres, eles são do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista é um partido de centro, afeito aos acordos de paz com os palestinos. Depois que ele terminou, Shimon Peres terminou o mandato de Rabin, assumiu o Likud, que é um partido de direita, que não é muito a favor de acordos de paz com os palestinos. É por isso que hoje, certo, esta paz entre palestinos e o quê? E israelenses, ela está congelada. Nós não vivemos nos dias de hoje, 2019, um bom momento. Porque o partido que está no poder, o Likud, o partido do senhor Benjamin Netanyahu, não é muito afeito aos acordos de paz com quem, gente? Com os palestinos. Mas os trabalhistas. E do lado dos palestinos? Quem reconheceu a existência de Israel? Hamas? Hezbollah? Não, o Fatah. O Fatah que foi criado por Yasser Arafat. É com o Fatah que Israel negocia. Israel não negocia com grupos palestinos o quê? Radicais. Então foi mais ou menos isso que foram os acordos de paz de quê? De Oslo. Resumindo, quem foi que assinou os acordos de paz de Oslo? Rabin representando Israel, Arafat representando os palestinos. Certo? Hoje quem é o primeiro-ministro de Israel? Benjamin Netanyahu, do Likud. Hoje quem é o líder da autoridade palestina? Mahmoud Abbas, já que Arafat morreu em 2004. Esse aqui morreu de causa natural em 2016. Tá? Como é que está a situação hoje? Os acordos estão congelados. Quais são os grandes empecilhos para esse acordo? Os palestinos querem toda a Cisjordânia. Israel não dá toda a Cisjordânia para os palestinos, porque na zona rural da Cisjordânia existem muitos assentamentos judeus. Inclusive Israel constrói um muro para isolar esses assentamentos judeus de cidades localizadas na Cisjordânia que são administradas pelos palestinos, como Ramallah, Hebron, Nablus, Jericó, tá? E os palestinos também querem um pedaço de Jerusalém. E o atual governo de Israel disse que Jerusalém é inegociável, é a capital indivisível de Israel. Tá? Então esses são os empecilhos para que este acordo de paz ele progrida. Mas esse momento, onde ele foi assinado, 93, 94, 95, talvez tenha sido, nos últimos 100 anos, um momento de maior distensão que houve, certo, no conflito árabe-israelense. Tá? Então foi mais ou menos isso que foram os acordos de paz. Se você gostou da nossa postagem, você dá um like lá. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Professor Afrânio Weber Opina, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Um grande abraço a todos e eu quero que o nosso amigo aí, que está fazendo o vídeo, mostre essa excelente turma aqui do curso ANE, que está participando da nossa postagem. Os alunos atentos, os alunos prestativos, colaboracionistas, que estão assistindo a nossa aula no dia de hoje. Então, bom dia e um grande abraço a todos.